Oi, aqui é a Cíntia Sabino e nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes do que o treinamento Caminho da Fluência é capaz de fazer por você. E se eu te disser que é possível você conversar em inglês com nativos da língua inglesa, saindo do absoluto zero no inglês? Mesmo que você tenha mais de 25 ou até 30 anos, uma rotina super corrida, muitas responsabilidades e compromissos, mesmo que você nunca tenha estudado inglês na sua vida, ou até mesmo nunca tenha pensado em estudar inglês antes, mesmo que você já tenha tentado de tudo e ainda assim não conseguiu chegar na tão sonhada fluência. Se eu te dissesse que mesmo assim você é capaz de conversar em inglês com nativos da língua inglesa, você acreditaria? Eu não. Eu só comecei a acreditar quando isso aconteceu na vida dos meus alunos, com as mais variadas rotinas e idades. Como é o caso da minha aluna Viviane, que hoje ela mora em Paris, resolve tudo em inglês, aluga carro, viaja pela Europa para vários países usando o inglês. Ela vê filmes e séries em inglês sem aquele medo que todo mundo sente. Mas aí você deve estar pensando: ah, Cíntia, esse é um caso isolado. Eu não consigo chegar nisso porque comigo é diferente. Então, eu vou te mostrar o meu aluno Leonardo Ribas, que também conseguiu conversar em inglês com um nativo de língua inglesa por pelo menos 10 minutos. I'm studying the IT area Okay. and the computer network, but I don't have experience. I'm trying to get some experience in Brazil first to get kind of. Okay. All right. All right. Is there a particular city that you would like to move to? I was searching and I would like to go to Halifax. Oh, Halifax. Yes. Okay. Because Why? I got a lot of information on the internet, and I guess the cost of life there is cheaper. And they have a immigration program that is more flexible to immigrate. Okay. I didn't know that. Yes. All right. I've been to Halifax. It's really nice. Se você ainda acha que tá pouco, eu vou te mostrar uma outra aluna minha, a Catarina. And what made you want to study pharmaceutical or to become, what do you want to do with your degree afterwards when you finished? So in the beginning, I'd like to study medical school, but because I like to talk with people and deal with disease, this kind of things. And but after some conversations, I realized I like biology and chemistry, so I could study this in pharmacy too. And so I started with that. In pharmacy, you can do a lot of things. So, Okay. and now I don't know yet what I wanted to do. It's a lot of options, but I'm trying to discover. You know, it's hard sometimes. I like hospital, and I like to study about cosmetics. Do you like cosmetics? A história da Viviane, do Leonardo e da Catarina são algumas das dezenas de histórias de sucesso que eu coleciono. São histórias de pessoas comuns, como você, que chegaram nos seus objetivos de realização pessoal usando o inglês. Muitos deles moram e trabalham no exterior. Outros me procuraram porque tinham um objetivo pessoal de falar inglês. Já outros me procuraram porque precisavam aprender inglês por conta da exigência do mercado de trabalho. Por exemplo, a minha aluna Julie, que conseguiu um emprego em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a IBM. Acabei de fazer entrevista na maior empresa de tecnologia do mundo e passei. O inglês foi essencial. Por mais que eu seja a pior aluna, o cara elogiou meu inglês, e isso graças ao seu curso. Obrigada. Vou trabalhar na IBM, a melhor empresa de tecnologia do mundo. Tô feliz demais, e o inglês foi quem mandou. Dá uma olhada na minha aluna Melissa, que hoje conseguiu um emprego com um salário bem mais alto depois de entrar no caminho da fluência. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Melissa, eu tenho 27 anos, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e hoje eu tô aqui para falar sobre o curso Caminho da Fluência, da Cíntia Sabino. Eu comprei esse curso no finalzinho de maio, porque eu precisava desenvolver o meu inglês. Apesar de eu entender e conseguir falar, mas eu não conseguia manter uma conversa com ninguém por muito tempo devido à falta de prática. E aí, esse curso foi essencial para minha vida, para o meu desenvolvimento da minha fala
E graças a esse curso eu passei para 2 companhias de navio de cruzeiro recentemente, um finalzinho assim, um pouquinho antes da pandemia começar. Na primeira empresa que eu passei por um cargo assim não muito bom, um cargo que exigia um inglês bem básico. Esse foi o primeiro que eu passei antes do curso, antes de eu começar o curso. E quando eu comecei o curso, que eu desenvolvi mais a minha fala, a minha compreensão também, eu me inscrevi para uma nova companhia, porque como tá tudo parado, e eles estavam fazendo um processo seletivo, eu entrei no que estava aberto. Fui lá e me inscrevi e marcaram uma entrevista comigo na empresa Costa Crociere, que é uma empresa italiana, mas em inglês é obrigatório para todas as nacionalidades. Todo mundo dentro do navio é obrigado a falar inglês como primeira língua. É como se não existissem as outras línguas. Aí marcou a entrevista comigo, eu fiz, e eu passei para um cargo bem melhor, com um salário bem maior e que demanda muito pouco esforço. E tudo isso graças ao curso. Se a gente fosse falar da história de cada uma dessas pessoas que chegaram aos seus 10 Minutes with a Native aqui, esse vídeo ficaria extremamente longo. Mas eu queria te mostrar o que esse método, que transformou a vida de centenas dos meus alunos, pode fazer por você. Eu peço para você parar tudo o que você está fazendo agora. Agora, eu quero que você imagine você falando em inglês com um nativo de língua inglesa. Imagine a melhor versão de você, ali, naquele momento. E você fala com esse nativo com total confiança, sem medo de errar. E o nativo ali, parado para ouvir o que você tem a dizer na língua dele. Ele entende cada palavra que você fala, demonstra interesse no que mais você tem para lhe dizer. Com sinceridade, você quer que isso seja real na sua vida? Porque é aqui que eu estou disposta a te levar. Imagine o que você pode fazer depois que você aprender a conversar em inglês com um nativo de língua inglesa, com total confiança, sem medo de falar. Imagine tudo o que você pode conquistar, todos os sonhos adiados por não saber conversar em inglês. Imagine você falando em inglês na entrevista de emprego dos seus sonhos, você sendo admitido e pegando a vaga dos seus sonhos, sendo enviado para a sede da empresa que você trabalha no exterior, você ali vendo tudo o que você pode oferecer para sua família. Imagine você viajando para o exterior, falando em inglês com os locais, experimentando o novo e conhecendo novas culturas. Isso tudo graças à sua capacidade de falar inglês. Imagine você morando fora do Brasil, tendo a vida que você sempre sonhou. Imagine o universo de possibilidades se abrindo para você, bem diante dos seus olhos. O inglês fazendo tudo isso por você. É por isso que eu tô aqui hoje, online, com você, porque eu acredito que todo mundo merece ter a vida transformada através do inglês. Assim como eu e a minha aluna Viviane tivemos as nossas vidas transformadas através do inglês. E hoje eu tô aqui para te mostrar como o treinamento Caminho da Fluência pode fazer você alcançar os seus primeiros 10 Minutes with a Native. Mas, Cíntia, o que é o Caminho da Fluência afinal? O Caminho da Fluência é um treinamento online que tem o objetivo de te ensinar a conseguir os seus primeiros 10 Minutes with a Native e ter a sua vida transformada, assim como os meus alunos Viviane, Caroline, Mariana, Júlia e muitos outros tiveram, e a caminhar esse caminho que é ter a fluência na língua inglesa, sem ficar amarrado a métodos ultrapassados. Muita gente, inclusive, me manda muitas mensagens dizendo que elas morrem de medo de falar inglês com uma outra pessoa, por motivos como falta de segurança, vergonha, medo dos julgamentos das pessoas que estão conversando inglês com elas. Elas também têm medo de ouvir um nativo falando inglês com elas e não compreender, e aí precisar pedir para ele repetir várias e várias vezes, então ela se sente incomodada com isso. E eu posso te afirmar com todas as letras que eu sei como é ter esse turbilhão de sentimentos dentro de você. Eu não nasci falando inglês. Eu já estive no seu lugar.
Por isso que eu dou uma atenção super especial a esse problema. No treinamento Caminho da Fluência, inclusive, os alunos têm total suporte quanto a isso. Lá, eles aprendem como lidar com a insegurança, com a vergonha, com o medo dos julgamentos na hora de falar inglês. A gente alinha o mindset do aluno para o aprendizado do inglês de forma que destrave o inglês que já existe dentro dele, inclusive. Olha só o que a minha aluna Juliane falou sobre a vergonha e insegurança que ela tinha na hora de falar inglês. E hoje conseguiu fazer uma entrevista em inglês e pegou a vaga de emprego. Oi, Cíntia, tudo bem com você? Espero que sim. Só passando para dar um feedback e te agradecer. Eu consegui a vaga para trabalhar na minha área. Estou estudando desde julho e tenho certeza de que o ACF me deu a confiança que eu precisava para fazer o vídeo e falar inglês na entrevista. Eu fiz outros cursos e nunca falava nada em inglês, pois sentia que não aprendia, entende? Bom, eu não falei tudo 100% certinho na minha entrevista, mas não sentir o medo de falar errado e se jogar é uma coisa que eu aprendo com você todas as vezes que assisto as suas aulas e consigo praticar nas aulas de conversação. Muito obrigada mesmo. Sou muito sortuda por ter te conhecido, conseguir fazer seu curso e, além disso, por ter feito amigos, ótimos amigos, como a minha Study Buddy. Olha só também a minha aluna Jéssica, que aprendeu a enfrentar esse medo e hoje já conversa em inglês com pessoas que não falam a língua dela. Oi, Cíntia. Só estou vindo aqui agradecer pelo seu trabalho. Eu sou aluna do ACF, comecei a estudar no final de agosto, acredito eu. Não sabia nada de inglês, principalmente pronúncia. Estava assim, só hi e how are you? E se fosse para responder, já ia começar a cara de ué. Mas eu conheci em um aplicativo uma garota da Polônia e acabamos virando colegas. E eu sempre tive medo de falar por áudio ou por chamada com ela, por medo dela não me entender, mesmo que ela fale um pouco de espanhol. Mas acabei de conversar com ela pela primeira vez e foi fantástico. Eu estava pensando que ia ser o fim do mundo, ainda mais por ela não ser americana, já que é o inglês que eu mais ouço por causa dos filmes, séries e músicas, mas acabou que conversamos por 36 minutos. Quando eu vi, ela já estava falando que como teria que acordar cedo, teria que desligar e não poderia conversar por mais tempo. São 5 horas de diferença no fuso. Eu tô tão feliz. Obrigada. Assim, muito obrigada mesmo. Muita gente também me faz a seguinte pergunta. Cíntia, mas como que eu vou conversar em inglês com um nativo de língua inglesa se eu não tenho vocabulário para isso? Bom, o aluno do treinamento Caminho da Fluência não precisa se preocupar em relação a isso também, porque ele tem acesso a uma plataforma com conteúdos separados por temas. Então, ele aprende o vocabulário no momento certo. Lembra que eu falei das listinhas? Então, as pessoas elas tentam aprender todo o vocabulário do inglês agrupados em listas, com várias palavras totalmente fora de contexto. Mas não é assim que você vai aprender inglês. No treinamento, a gente contextualiza o que você precisa aprender. Por isso que o treinamento Caminho da Fluência oferece para os alunos da plataforma aulas pensadas e construídas para construir um vasto e rico vocabulário, fazendo com que o aluno elimine de uma vez por todas a falta de vocabulário que o impede de destravar o seu inglês. Olha só o que um dos meus alunos me enviou por mensagem. Cíntia do céu, eu geralmente costumo imprimir os PDFs das aulas, eu tô no curso há 6 meses, e olha isso, quem entra no ACF não pode reclamar que não tem conteúdo, pelo contrário. Outro questionamento que eu recebo é: Cíntia, como que eu vou praticar a conversação, o speaking, se eu não tenho ninguém com quem conversar? E aí vai um dos pontos altos do treinamento. O aluno conta com sessões de conversação semanais, onde ele vai conversar com o seu parceiro de conversação, o seu study buddy, totalmente em inglês. E pode esquecer aquelas aulas de cursos tradicionais de inglês super chatas e monótonas com as mesmas perguntas de sempre, que muitos cursos dizem que são aulas de conversação, mas que na verdade não são. São aulas que tem um professor ali que fica pedindo para você repetir frases prontas. O que faz você de fato praticar a conversação e falar inglês não é o professor presente ali, mas sim você estar ali ativamente falando, tentando criar frases, falando em voz alta, fazendo perguntas e respondendo, tudo em uma conversa natural. Aqui no Caminho da Fluência, você se sente conversando com amigos, usando o inglês para falar das coisas que você mais gosta de fazer. Aqui você usa o inglês da vida real. E como que funciona isso? O aluno tem acesso a um sistema, onde ele irá escolher o seu parceiro de conversação
dentre todos os alunos que estarão listados ali por disponibilidade de horário, para prática de conversação, nível de inglês, entre outras informações. E então, a dupla passará pelo processo de construir a prática de conversação. Tudo isso com o planner do aluno, com todo o passo a passo e também toda a minha orientação. Além disso, você também será acompanhado pelo SAP e vamos falar disso mais pra frente. E o melhor de tudo isso é que essas sessões acontecem online. Ou seja, o aluno não precisa ficar preso em engarrafamento e nem pegando chuva para poder praticar a sua conversação. E ele pode praticar a conversação de qualquer lugar do mundo. Tudo que o aluno precisa é de um computador ou celular, uma conexão com a internet e um lugar onde você possa se sentir confortável para ter suas sessões de conversação e destravar de uma vez por todas o seu inglês. Nessas sessões, o aluno vai poder destravar o speaking dele de forma totalmente natural, sem traumas, perdendo totalmente o medo e a vergonha de falar inglês. Então, sabe aqueles momentos onde você vai conversar com um nativo de língua inglesa? Aí ele fala, você não entende. Você pede para ele repetir e você não entende outra vez. Você sabe por que isso acontece? Porque você não teve prática de conversação o suficiente. Por não ter essa prática, quando você tenta conversar em inglês com um nativo e ele não te entende, você fica frustrado e acaba bloqueando mais ainda o seu inglês. O aluno do treinamento Caminho da Fluência é preparado para lidar com esses momentos. Com as sessões de conversação com o Study Buddy, ele aprende o que fazer caso isso aconteça. Porque o branco, principalmente no início, é normal. O grande diferencial é saber como sair dessas situações naturalmente, sem traumas. Muita gente também se frustra para aprender inglês porque não sabe qual é o material certo para ela. Por isso que o aluno do treinamento Caminho da Fluência conta com um material didático enxuto e que foca no que de fato importa. Lembra que eu te falei que se dedicar não é tudo, mas que se dedicar no que de fato faz a diferença é o que importa? Então, o material do Caminho da Fluência foca no que de fato você precisa para poder aprender os aspectos mais importantes da estrutura da língua, para então você conseguir organizar as suas frases na ordem gramaticalmente correta. Muita gente se frustra por não conseguir organizar suas próprias frases. Muitas delas compram livros e mais livros para tentar aprender a gramática e no final saem mais confusas do que nunca. Esse problema não existe no Caminho da Fluência, porque além dos materiais serem focados no que é mais importante, o aluno não precisa gastar dinheiro comprando livros, pois o Caminho da Fluência já aborda todos os assuntos da estrutura da língua inglesa que vai dar a base gramatical necessária para o aluno conseguir ter os seus primeiros 10 minutes with a native. Uma outra coisa que eu recebo frequentemente, leio muito nos e-mails, é o seguinte: Cíntia, quando eu estou aprendendo inglês, às vezes surgem algumas dúvidas e eu não tenho com quem tirar. Isso acaba me deixando desmotivado e sem vontade de aprender inglês, porque eu sinto que eu não consigo evoluir por não ter ninguém para me ajudar quando eu preciso. Quanto a isso, o aluno do treinamento Caminho da Fluência não tem nenhuma preocupação, zero. Porque na plataforma do treinamento, lá tem um campo onde o aluno pode deixar sua dúvida a qualquer hora do dia. Mesmo se o aluno deixar sua dúvida de madrugada, a nossa equipe de professores vai responder com a maior alegria, o mais rápido possível. Isso tudo no conforto do seu lar, com apenas um computador ou celular ou tablet, internet. E o melhor de tudo, sem pagar R$1 a mais por isso. Fora que, além da plataforma, onde o aluno pode tirar a sua dúvida, o aluno pode também tirar a sua dúvida comigo. Tudo isso foi construído para levar você aos seus primeiros 10 minutes with a native. Uma dúvida muito comum também é a seguinte: Cíntia, mas para qual nível de inglês esse treinamento é focado? Ele é focado para todos os níveis. Começamos com o conteúdo do começo mesmo, para quem não sabe falar oi em inglês, por exemplo. Ou até mesmo para quem não consegue ter o início de um small talk em inglês, ou seja, uma pequena conversa em inglês. Mas a pergunta que você deve se fazer para saber se esse treinamento é para você ou não é a seguinte: eu consigo hoje ter tranquilamente uma conversa de 10 minutos com um nativo de língua inglesa, sem que eu fique pedindo para ele repetir toda hora, ou sem que eu trave porque eu simplesmente esqueci as palavras e eu não consigo falar sem parar para pensar toda hora? Se a resposta for não, então esse treinamento é ideal para você. Mas Cíntia, como eu já vou praticar a conversação com o meu Study Buddy se eu não sei nada ainda? Eu não sei nem criar as minhas próprias frases? Bom, com base nas aulas da plataforma do treinamento,
você já vai aprender a criar as suas primeiras frases e já conseguir até responder perguntas, nem que seja com poucas palavras. Mas só o fato de você estar ali tentando falar e se expondo à língua, você já está aprendendo muito. E antes do que você imagina, já estará fazendo frases maiores, contando mais detalhes do que fez no final de semana e entendendo muito mais palavras e frases. E pensando nisso, desenvolvemos especialmente para você o nosso Conversation Guide, que você irá receber semanalmente para te guiar na criação das suas frases e também para te ajudar a ter assunto nas conversas com o seu Study Buddy. Tudo é pensado para você não ter medo de começar e ainda vai amar esse momento da conversação. Eu lembro que a minha primeira aula, a minha Study Buddy estava comigo, o nome dela é Camila, e, cara, ela até fala que é impressionante a minha evolução, porque a primeira aula que eu tive com ela, eu não consegui elaborar nenhuma frase, eu falei praticamente 100% em português, sabe? Depois de um tempo comecei a marcar aula com ela e tal, e eu consegui falar, tipo, hoje em dia eu consigo ter uma conversa com nativo, e já é um grande feito para mim, sabe? Agora, se você já tem uma base do que falar, já sabe criar suas primeiras frases e até entende algumas coisas do inglês, o treinamento Caminho da Fluência vai te ajudar a destravar o que você já sabe e fazer você ser capaz de se comunicar de verdade. E não aprender a dizer somente frases soltas. Vai te ajudar a contar uma história, por exemplo, usando uma sequência de frases conectadas que tem um sentido maior, algo que talvez você ainda não consiga fazer hoje, levando você para o seu próximo nível. Se você já é até intermediário na língua, mas sente que não consegue conversar por muito tempo, que só tem vocabulário para aqueles primeiros momentos da conversa e fica sem saber o que dizer em seguida, e até mesmo trava quando ouve uma palavra que não conhece, ou trava quando quer falar uma palavra específica, mas não sabe como dizer em inglês. Esse treinamento é para você também. Porque nas sessões de conversação com o Study Buddy, você vai poder praticar o vocabulário que você já tem e você vai adquirir muito mais vocabulário através das atividades orientadas por mim dentro do curso que você fará casadas com a prática de conversação com o seu Study Buddy, o seu parceiro de conversação. Cíntia, eu também tenho medo de estudar online e acabar não me comprometendo, porque não vai ter ninguém me cobrando, sabe? Pensando nisso, nós criamos o SAP. É o Sistema de Acompanhamento Personalizado. O SAP é uma forma de acompanhar a sua jornada dentro do caminho da fluência de forma personalizada. Você vai receber o acesso ao seu SAP personalizado com as suas informações pessoais e semana após semana você vai dando check nas atividades que você for concluindo dentro do seu cronograma. A cada semana, você vai ter novas atividades para concluir dentro do treinamento Caminho da Fluência. E se por acaso você não der check nas atividades que você deveria fazer naquela semana e o nosso time ver que você está atrasado nas suas atividades, nós vamos entrar em contato com você para saber o que está acontecendo. O SAP funciona como um GPS. Ele tem o objetivo de te conduzir aos 10 Minutes with a Native. E caso você saia da rota, o nosso time tem a missão de te trazer de volta para a rota rumo à fluência. Nós temos o compromisso de te levar aos 10 Minutes with a Native. E a gente vai fazer tudo o que nós podemos para te manter firme na sua jornada. Porque eu sei que o desânimo bate. Eu sei que muitas pessoas têm o receio de estudar online e acabar não fazendo o que tem que ser feito por ser online. E talvez esse seja o seu caso, mas eu vou estar lá quando o desânimo bater, quando você se sentir perdido, quando você deixar de fazer o que precisa ser feito, quando você precisar de um norte. Que curso de inglês faz isso por você? Que curso de inglês online pega na sua mão desse jeito? E nós fazemos isso porque eu sei o quanto persistir e chegar do outro lado pode mudar a sua vida. Olha só esses dois exemplos de duas alunas que realizaram um sonho porque não desistiram do inglês. Oi, Cíntia, tudo bem? Recentemente consegui um emprego no aeroporto como receptivo, aquelas pessoas que ficam com as plaquinhas no desembarque. E tudo isso só foi possível por conta do OCF, que destravou meu inglês e mesmo no meu primeiro dia já estava bem confiante em relação a isso. Foi até engraçado que na entrevista ficaram chocados que consegui alcançar a fluência com um curso de 1 ano. Já fiz o receptivo de pessoas vindo de várias partes do mundo e mesmo com a diferença nos sotaques, consigo compreender e me comunicar bem com todos. So thank you so much. You and your team have changed my life forever.
Cíntia, agora que deu tudo certo, vim aqui te falar. Fiz uma prova de proficiência em inglês para o meu mestrado e eu passei. Fiquei mega feliz com a notícia. Se fosse antes do seu curso, eu ia chutar tudo e com certeza não ia passar. Além de passar, o mais gratificante é saber que aquela nota foi do meu esforço. Minha classificação foi nível B1 e fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo seu curso. Cíntia, o Caminho da Fluência tem certificado? Sim! Todos os alunos que tiverem um mínimo de 90% de aproveitamento do curso receberão um certificado atestando o seu aproveitamento dentro do curso. Uma outra pergunta que me fazem muito é a seguinte: Cíntia, tem alguma idade mínima para entrar no treinamento? Sim, a idade mínima é 15 anos. Então, se você ainda tem menos de 15 anos, o treinamento do Caminho da Fluência não é para você ainda. Sinceramente, depois de tudo o que eu te falei aqui, eu nunca vi um treinamento de inglês tão completo como esse. Na grande maioria dos cursos online, você só fica vendo videoaulas gravadas. Lá você não tem a oportunidade de conversar com outras pessoas como você vai ter no treinamento Caminho da Fluência, que é o que justamente as pessoas mais precisam para de fato serem capazes de conversar em inglês e ter os seus primeiros 10 minutes with a native. De fato, o Caminho da Fluência é único. Não existe nada igual a isso. Inclusive, eu te desafio a buscar qualquer treinamento como esse no Brasil. Quem me dera se na época que eu não era fluente ainda, eu tivesse uma oportunidade como essa. Eu teria alcançado a fluência em bem menos tempo. Você deve estar se perguntando se isso realmente funciona, né? Deixa eu te mostrar isso funcionando bem na sua frente. Eu não praticava o meu speaking porque eu tinha muita vergonha, eu não achava ninguém para falar. Eu não consigo ficar fluente em inglês sem falar, é impossível. Some people take care of their mental health differently, so each person is different. For example, I love to spend time alone. That's just how I feel. Me too! Oh my God, you're Meu inglês antes era nada, só sabia responder o meu nome e sorry. Oh, okay. So do you work from home or do you go to work? Not now, I'm not working, just studying. I'm here with my husband, he works with IT, and me, I just studied English for a while. Mas eu nunca achei que eu falaria inglês. Eu sabia palavras, eu sabia escrever, mas eu nunca tinha falado nada. We are celebrating Christmas, but not the same way as it was last year, because last year we went to a beach, we traveled, but this year it won't happen. Em termos de conversação, eu já trabalhei algumas vezes com eventos, mas sempre que eu tinha que falar com algum nativo assim, eu ficava com medo, assim, gaguejava, e às vezes até chamava alguém para me ajudar assim, e evitava falar com os nativos. I got a lot of information on the internet, and I guess the cost of life there is cheaper. And they have a immigration program that is more flexible to immigrate. Okay, I didn't know that. Yeah. Eu vim totalmente do zero, não tinha contato com inglês nenhum, até porque eu vim de um lugar muito pobre, muito humilde, que não tinha nem internet. O contato que eu tinha com inglês era através da Lady Gaga, que eu sempre falo para os meus amigos nativos que eu comecei a aprender inglês por causa da Lady Gaga, né? Então, era o único contato que eu tinha com inglês. She started watching Attack on Titan and she fell in love. And when Sasha died, she sent me an audio on WhatsApp. And she's crying and she said, "Oh my God, I can't believe that Sasha died." I know, and I was like... Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui ter uma conversa com um nativo, que foi numa pousada, minhas pernas, elas estavam tremendo bastante. Eu ficava muito nervoso para falar com as pessoas assim. Like, what's your kind of music? The kind of music I like is pop. I like pop a lot. I like a lot music that make me dance a lot and make me move, make me shake. I think it's very good. I don't usually listen to sad songs, I think. It's not the type of music I like. Eu lembro que eu fui conversar com uma menina que não era aqui do Brasil, né? Ela era de Bangladesh. E ali foi, assim, um choque de realidade, porque eu percebi que realmente eu não estava conseguindo falar inglês antes de entrar no curso. Hoje eu percebo que eu não tenho mais esse medo de não estar preparada para falar. E dá para conseguir conversar muito mais que 10 minutos, né? And so I started with that. In pharmacy you can do a lot of things. So
And now I don't know yet what I wanted to do. It's a lot of options, but I'm trying to discover. It's hard. I like hospital, and I like to study about cosmetics. Antes de eu entrar no curso Caminho da Fluência, o meu inglês ele era muito precário, eu não tinha noção nem das estruturas mais básicas, de construções de frases simples, não sabia nem representar a falabilidade. Realmente era um inglês muito ruim, então eu não tinha quase nenhuma preparação para ter uma conversa, ou mesmo para entender um artigo. Oh, okay. Have any plans for college? Yes, now I'm trying to decide the course I want to major. The next year I am intending to apply for a college. But I haven't decided the course I want to major yet. Eu era completamente iniciante. Eu entrei realmente do zero. Eu não imaginava. De verdade, assim, ter esse resultado só deve emocionar. I'm an accountant. I work in an office, like take care about hiring, firing, paperwork in general. Okay. Eu morei fora em 2017 e lá eu fui para aprender inglês, mas eu acabei que eu não aprendi o quanto eu queria. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, gente, eu fiquei lá 7 meses e eu não consigo falar, assim. O problema realmente era falar, eu tinha uma trava em falar. I can imagine why, because I think south of Brazil and southeast, there are more opportunities of jobs and everything. So I think people need to learn English more than the other parts of Brazil. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu fui para a Disney e a minha experiência com a conversação foi zero, porque eu não conseguia comunicar. Yeah, I went to the US once when I was 15. But I didn't know how to speak in English, so it was hard for me. Right. But now I think it would be easier. Poxa, muito legal, né? Quando a gente vê esses alunos conversando em inglês e podendo se comunicar com pessoas de diferentes culturas. Mas eu quero te dizer que todos esses alunos um dia foram como você. Um dia tiveram as mesmas dificuldades que você tem hoje. Por isso que agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu quero que você faça um compromisso com você mesmo, porque eu acredito em você. Eu acredito que você também pode chegar aos 10 Minutes with a Native. Mas para isso, você precisa se comprometer, porque sem comprometimento, ninguém chega a lugar nenhum. Mas o fato é que eu adoraria que em 50 minutos ou em 1 hora fosse possível te ensinar os 10 Minutes with a Native. Mas não existe mágica, existe método. E é por isso que eu queria dar a oportunidade para alguns de vocês dar um passo à frente e participar do treinamento Caminho da Fluência. O Caminho da Fluência é um programa online que tem o objetivo de te ensinar a conseguir os seus primeiros 10 Minutes with a Native e ter a sua vida transformada, assim como a Viviane, a Melissa, a Juliane tiveram, e a caminhar esse caminho que é ter a fluência na língua inglesa. O melhor de tudo é que será de forma natural. Você vai ter encontros semanais, onde você irá falar somente inglês com o seu study buddy, que tem o mesmo objetivo que o seu. Além da plataforma do aluno, onde contará com videoaulas explicativas e com materiais didáticos para você baixar, sem precisar gastar nenhum dinheiro a mais com livros e aqueles materiais caros, que no final só serve para acumular poeira no seu armário. O Caminho da Fluência é totalmente diferente de tudo que você já viu. Você nunca viu nada igual a esse treinamento. Mas afinal, o quanto isso vai custar? O primeiro ponto é que esse é um programa sério. Como você já viu, eu não brinco com o sonho das pessoas. Por isso, não vai ser barato. Eu tenho uma fila gigantesca de espera de pessoas que me mandam e-mails, mensagens no Instagram, Facebook, YouTube, querendo aprender os 10 Minutes with a Native. E querendo saber também quando eu vou abrir mais vagas para o treinamento Caminho da Fluência. O treinamento oferece para você a área do aluno com aulas gravadas, com um conteúdo de estrutura da língua, com vocabulário, mais o plantão de dúvidas, onde o preço praticado pelo mercado é de R$ 1.997 por ano. O material didático, onde o preço praticado pelo mercado é de R$ 1.000 por ano, R$ 500 por semestre. A plataforma de conexão do Study Buddy,
que na verdade nem tem um preço praticado pelo mercado, né? Porque é uma exclusividade do Caminho da Fluência. O SAP, o Sistema de Acompanhamento Personalizado do Aluno, inclusive, também nem tem preço praticado pelo mercado, já que não é praticado pelo mercado. As mentorias de acompanhamento, onde o preço praticado pelo mercado é de R$ 1.997. O valor total do treinamento Caminho da Fluência seria no valor de R$ 4.994 para fazer parte do treinamento por um ano. Isso sem o sistema de acompanhamento personalizado do aluno e sem a plataforma de conexão do StudyBuddy. Mas, como eu já falei no início desse vídeo, eu estou comprometida a fazer com que a maior quantidade de pessoas possam ter também as suas vidas transformadas pelo inglês, assim como eu tive. Por isso que você não vai pagar nem metade do valor que eu mencionei. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 165,97 parcelado diretamente no seu cartão de crédito, ou através do desconto à vista no valor de R$ 1.697. Isso para ser aluno do treinamento Caminho da Fluência por um ano. Então, por esse valor, você vai levar a área do aluno com 3 aulas gravadas com conteúdo de língua semanalmente, mais o plantão de dúvidas, onde o preço praticado pelo mercado é de R$ 1.997 por ano. A plataforma de conexão do StudyBuddy, que nem tem um preço praticado pelo mercado. Além disso, você vai levar também o material didático, onde o preço praticado pelo mercado é de R$ 1.000 por ano, ou de R$ 500 por semestre. O SAP, o Sistema de Acompanhamento Personalizado do Aluno, que inclusive nem tem um preço praticado pelo mercado, já que isso aqui que a gente está te entregando nem é praticado pelo mercado. E as mentorias de acompanhamento, onde o preço praticado pelo mercado é de R$ 1.997. Importante lembrar também que cada aula da plataforma vai ter um material didático com atividades de homework, para você praticar o que você acabou de aprender. E ainda tem o bônus, que você não vai pagar nada por isso. É a minha parte do meu comprometimento com você para você alcançar os 10 Minutes with the Native. O primeiro bônus é a comunidade secreta. O segundo bônus é o planner do aluno exclusivo do ACF. Agora, esse bônus aqui é muito exclusivo, então preste muita atenção. Uma mentoria ao vivo para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem no Caminho da Fluência. Então, mais 10 pessoas, onde você vai poder me perguntar o que você quiser. Só que tem um problema. Para o ACF ser esse preço e eu conseguir dar atenção a todos os alunos e dar mentorias de qualidade, fica praticamente inviável trabalhar com uma quantidade muito grande de alunos. Por isso, eu vou aceitar nessa turma apenas 150 alunos. E só na Maratona da Fluência, mais de 21.000 pessoas assistiram. Ou seja, se menos de 1% das pessoas que participaram da Maratona da Fluência se matricularem, eu vou ter que encerrar as matrículas, porque eu prezo muito pela qualidade do treinamento. E por isso que eu vou trabalhar com uma quantidade limitada de apenas 150 alunos. E essa oferta vai ficar no ar até às 23h59 do dia 25 de agosto de 2023, sexta-feira, ou até as 150 vagas se encerrarem. Pode ser que essa quantidade seja preenchida hoje ou daqui a 1 hora e eu tenho que encerrar as matrículas. Pode ser que essa oferta se encerre bem antes do dia 25 de agosto. Agora, você deve estar se perguntando, e se não der certo? Bom, eu tenho uma boa notícia para você. Nos primeiros 7 dias, se você não gostar, você pode se distrair, entrar de férias. Basta um e-mail e eu te devolvo todo o seu dinheiro. Preto no branco, sem letra miúda. A segunda garantia é condicional. Para ela valer, é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos para você ter direito a ela. Mais pra frente, eu vou te falar os requisitos, mas preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Se você estiver dentro dos requisitos da garantia condicional, eu devolvo o dinheiro que você investiu no Caminho da Fluência, mais R$1.000 do meu próprio bolso. Isso é só para te contar o quanto eu confio que isso funciona. Preto no branco, sem letra miúda de contrato. Preenchendo os requisitos, os R$1.000 vêm do meu bolso.
só pelo seu tempo. Isso é para te provar o quanto eu estou comprometida com o seu resultado. E os requisitos da garantia condicional são: você precisa fazer todas as sessões de conversação com o seu study buddy indicadas dentro do curso, assistir a todas as aulas gravadas, que são explicativas, né, da estrutura da língua, vocabulário, gramática, além de realizar todas as tarefas. Isso tudo nos primeiros 180 dias contados a partir do início das aulas. Se depois desses 180 dias você tiver preenchido todos os requisitos acima e você ao menos não soubesse apresentar em inglês e conseguir contar um breve resumo de quem você é, eu vou entrar em contato com você para saber o que aconteceu, porque isso não é uma normalidade. E depois de saber o que aconteceu, eu vou sentar com a minha equipe, vamos traçar um plano de 90 dias para você seguir, e se mesmo assim você não conseguir se apresentar em inglês e contar um resumo de quem você é em inglês, eu devolvo o seu dinheiro e ainda pago R$1.000 do meu próprio bolso. Então o risco da transação está nas minhas costas. Ou eu entrego o que eu prometo, ou eu pago. E sinceramente, os R$1.000 não faria diferença considerando todo o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos com meus alunos e no meu canal do YouTube. Eu adoraria ter uma garantia como essa na época em que eu estava aprendendo os 10 Minutes with a Native. Se isso não for o suficiente para você, eu não sei mais o que eu tenho que fazer para você tomar uma atitude em direção ao caminho da fluência. Mas você tem 3 opções. A primeira é me ignorar. Continuar fazendo o que você está fazendo, sem saber os 10 Minutes with a Native, continuar com seu emprego no mesmo lugar, com esse enorme risco de você perder o seu cargo para alguém que sabe fazer os 10 Minutes with a Native, porque se você não souber, alguém vai saber. E continuar nessa situação que você se encontra agora na quarentena, sendo que se você soubesse falar inglês, com certeza você estaria em um emprego muito melhor, com uma condição muito melhor, porque a crise, ela não bate na porta e ela nem avisa. Você vai esperar as coisas piorarem para você tomar uma atitude. Eu não sei se você sabe o quanto custa não saber os 10 Minutes with a Native. O quanto será que custa perder oportunidades que vão mudar a sua vida e a vida da sua família, filhos, esposa, esposo, pai, mãe, enfim, das pessoas que você ama. Já parou para pensar nisso? O que vai custar para eles se você perder o seu cargo atual para alguém que sabe fazer os 10 Minutes with a Native? O que vai custar para eles se você não conseguir um emprego melhor por não saber os 10 Minutes with a Native? O que vai custar para eles se você perder a oportunidade de se qualificar melhor no exterior? Eu já tive casos de pessoas que me procuraram depois de perder uma grande oportunidade de ir para o exterior com tudo pago pela empresa que essa pessoa trabalhava. Mas ela não foi, porque ela não sabia os 10 Minutes with a Native. A empresa colocou outra pessoa no lugar dela e ela só me procurou quando essa oportunidade já tinha passado. Você vai esperar isso acontecer também para você tomar uma atitude? É a sua vida e a vida da sua família que está em jogo. A segunda opção que você tem é procurar descobrir tudo isso por si só. É possível? É, mas é muito erro e acerto. Você quer brincar de erro e acerto com a sua vida, o seu futuro, o seu emprego? Quantas vidas você tem? Graças a Deus, eu tive a chance de acertar. Mas, sinceramente, eu podia não ter acertado. Eu podia não ter estudado nos Estados Unidos. Podia não ter morado no Canadá. Podia hoje não ter os meus negócios graças ao inglês. A terceira opção é você olhar aqui para baixo, clicar nesse botão, colocar o seu cartão de crédito e testar um método comprovado e sem risco, com risco totalmente nas minhas costas, de alguém que entrega e valoriza a integridade. Alguns de vocês são um sim. Se você é um sim, bem-vindo ao treinamento Caminho da Fluência. Alguns de vocês são um não. E se você for um não nesse momento, excelente. Agora, a pior coisa que pode acontecer é você estar em cima do muro agora. Então, eu estou comprometida a você sair daqui hoje com uma decisão. Uma pessoa poderosa, com um sim ou com um não. Com uma decisão na mão. E a primeira dúvida que eu acho que você deva ter é: eu quero participar do treinamento Caminho da Fluência, mas eu não tenho tempo. Mas a pergunta é: quanto tempo você vai ter depois que você perder o seu emprego
ou seu cargo? Você vai ter mais tempo? Quanto tempo você vai ter depois que a empresa que você trabalha fizer um corte de funcionários para reduzir gastos e eles cortarem você do quadro, porque você não fala inglês? Quanto tempo você vai ter depois que for rejeitado na entrevista de emprego dos seus sonhos? E algumas oportunidades, elas aparecem na nossa vida e nunca mais voltam. Depois que acontece, já era. Então a grande pergunta é: qual a sua prioridade hoje? É questão de prioridade. Ninguém tem mais tempo, não. A grande questão é se você está investindo no seu emprego ou no seu desemprego. Alguns de vocês devem estar pensando: tá muito caro. Sinceramente, se essa é a sua dúvida, você não deve ter provado o preço do desemprego, de perder o seu cargo que você construiu por anos na empresa, ou o preço de perder a oportunidade de ir para o exterior pela empresa, a oportunidade de dar continuidade aos estudos no exterior, a oportunidade de fazer um intercâmbio. Quanto custa perder tudo isso? Ninguém faz a conta do quanto perdemos quando não investimos na nossa vida. Faça as contas aí do quanto você vai perder em salário e em qualidade de vida por não saber os 10 Minutes with a Native. Sinceramente, quanto custa isso para você? Se você pegar uma parcela que é no valor de R$ 165,97 e dividir por 30, vai dar R$ 5,53 por dia. O equivalente a comprar uma latinha de Coca-Cola por dia. Será que perder tudo isso aí acima vale mais a pena do que pagar uma latinha de Coca-Cola por dia? Inclusive, a minha aluna Priscila estava com receio de investir nela mesma e comprar o curso. Mas olha só o que ela disse. Hello, I'm Priscilla and I have been on Caminho da Fluência about 3 months. So I had never studied English before, just alone, with songs, TV series, movies. Then Cynthia's course is been my first experience, and I decided to make an investment because I loved her method since the first time that I met her, and as I never worked for a long time because my college is full-time, the cost of the course was really what I saved, So at first I was a little worried about spending the money that would come out from my pocket, but I don't regret it for minutes because every penny is worth it. I see my progress since the first day, following Cynthia's guidelines, and I'm very happy for my learning, and I recommend it for everyone. Uma pergunta que me fazem é: será que você consegue entregar isso? Sinceramente, eu já entreguei para muitas pessoas, como você pode ver. Disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você quer saber de uma coisa? Na maioria das vezes, quando alguém me pergunta se eu sou capaz de entregar, eu não sei se isso vai acontecer. Mas a maioria das vezes eu te devolvo uma pergunta. Você está preocupado com os meus 50% da responsabilidade ou você está preocupado com os seus 50% da responsabilidade? Porque eu não vou fazer isso sozinha, não. Não tem como eu fazer o abdominal para você. Na maioria das vezes, isso demanda muita coragem. Mas você precisa dessa coragem. Eu tô comprometida com o meu. Eu entrego. E se eu não entregar, eu pago do meu próprio bolso. Eu estou colocando o meu na mesa. Eu estou colocando o meu próprio dinheiro na mesa. Você quer um comprometimento maior do que esse? Algumas pessoas também têm a seguinte dúvida. Cíntia, mas será que estudar online dá resultado? Eu vou aprender, eu vou ficar fluente, eu vou chegar aos 10 Minutes with a Native estudando online? E a questão é, muitos dos meus alunos chegaram a esse resultado estudando 100% online. A questão não é se é online ou presencial. A questão é o seu comprometimento. E eu e minha equipe estamos juntos com você nessa. Inclusive, você terá mais apoio e suporte até mesmo do que num curso presencial. Que curso tem um sistema de acompanhamento personalizado do aluno, onde entra em contato com você caso você não faça uma atividade, caso você não vá a uma aula. Inclusive, dá uma olhada no que um dos meus alunos fala sobre estudar online. Oi, meu nome é Mariana, eu tenho 17 anos. Atualmente eu moro no interior de São Paulo, aqui no Brasil. Eu iniciei o Caminho da Fluência, vai completar 1 ano. O meu inglês, antes de iniciar o curso da Cíntia,
era totalmente diferente. Eu fazia até um outro curso, estudava sozinha, mas eu não conseguia entender as músicas, que era o principal motivo quando eu era mais jovem, que eu comecei a estudar inglês. Eu não conseguia entender, não conseguia entender as outras pessoas, e nem mesmo ter uma conversa simples com as outras pessoas, de saudação, e perguntar se tá tudo bem, e me apresentar. E agora eu vejo uma grande diferença. Iniciei o curso, eu tava bem apreensiva e tudo mais, com vergonha, mas eu melhorei muito a minha conversação. Eu sinto que eu posso viajar para um país e conversar com uma pessoa sem nenhum problema, entender ela e ela vai me entender também. Eu consigo assistir filmes em inglês, séries, e consigo entender músicas também, que muitas vezes são difíceis. Eu sinto também me preparada para fazer alguma entrevista, alguma prova de inglês, tanto que eu pretendo usar o meu inglês para isso, eu pretendo me tornar uma professora de inglês um dia, e de português também, então vou usar bastante na minha faculdade, posteriormente na minha atuação também. Então eu estou muito contente com todo esse progresso que eu tive a partir do curso. O inglês agora, para viajar, a questão de conversar com nativos, eu me sinto muito mais confiante, eu consigo me virar, consigo perguntar algo, eu consigo explicar o que eu quero dizer. Então, eu sinto uma maior liberdade, eu não tenho vergonha, eu não fico mais nervosa, porque eu sei que eu tenho algo, eu sei que eu tenho conteúdo para continuar e querer me explicar e não interferir na comunicação. Então, acho que isso é totalmente fundamental, né, para uma viagem. Eu me sinto totalmente preparada. Uma breve oportunidade gostaria de praticar. Então, tanto para você trabalhar, comunicar com nativos em qualquer ambiente, seja profissional, de lazer, estudantil. Bom, no início eu fiquei um pouco receosa por ser um curso online, eu nunca tinha feito um antes. Sempre foi presencial, eu tinha os meus professores lá, mas eu resolvi, assim, acreditar nisso e iniciei. E vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu tive um maior aprendizado e progresso aqui nesse curso online, então dá muito resultado. E agora eu tenho totalmente uma ideia diferente sobre cursos online e formas de estudar online, que eu sei que funcionam e muito, que para mim agora é totalmente diferente. Eu acredito que o caminho da fluência é ideal para você, se você tá no básico, não sabe nada, se você tá lá no avançado ou intermediário. Então, se você procurar conteúdo bom, aulas bem explicadas, eu acredito que o caminho da fluência é ideal para você. Então é isso, não tem mais nada que eu possa te dizer. Se você quer participar do treinamento intensivo Caminho da Fluência, clique aqui no botão abaixo agora e faça a sua matrícula. Então é isso, beijo, tchau! Eu não praticava o meu speaking porque eu tinha muita vergonha, eu não achava ninguém para falar, eu não consigo ficar fluente em inglês sem falar, é impossível. Some people take care of their mental health differently, so each person is different. For example, I love to spend time alone. That's just how I feel. Me too! Oh my god, you're Meu inglês antes era nada. Só sabia responder o meu nome e sorry. Oh, okay. So do you work from home or do you go to work? Not now. I'm not working, just studying. I'm here with my husband. He works with IT, and me, I just studied English for a while. Mas eu nunca achei que eu falaria inglês. Eu sabia palavras, eu sabia escrever, mas eu nunca tinha falado nada. We are celebrating Christmas, but not the same way as it was last year, because last year we went to a beach, we traveled, but this year it won't happen. Em termos de conversação, eu já trabalhei algumas vezes com eventos, mas sempre quando eu tinha que falar com algum nativo assim, eu ficava com medo, assim, gaguejava, e às vezes até chamava alguém para me ajudar assim, e evitava falar com os nativos. I got a lot of information on the internet, and I guess the cost of life there is cheaper. And they have a immigration program that is more flexible to immigrate. Okay, I didn't know that. Yeah. Eu vim totalmente do zero, não tinha contato com inglês nenhum, até porque eu vim de um lugar muito pobre, muito humilde, que não tinha nem internet. O contato que eu tinha com inglês era através da Lady Gaga, que eu sempre falo para os meus amigos nativos que eu comecei a aprender inglês por causa da Lady Gaga, né? Então, era o único contato que eu tinha com inglês. She started watching Attack on Titan and she fell in love. And when Sasha died, she sent me an audio on WhatsApp
And she's crying, and she said, "Oh my God, I can't believe that Sasha died." I know, and I was like... Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui ter uma conversa com um nativo, que foi numa pousada, minhas pernas, elas estavam tremendo bastante. Eu ficava muito nervoso para falar com as pessoas assim. Like, what's your kind of music? The kind of music I like is pop. Pop? I like pop a lot. I like a lot music that make me dance a lot and make me move, make me shake. I think it's very good. I don't usually listen to sad songs, I think. It's not the type of music I like. Eu lembro que eu fui conversar com uma menina que não era aqui do Brasil, né? Ela era de Bangladesh. E ali foi, assim, um choque de realidade, porque eu percebi que realmente eu não estava conseguindo falar inglês antes de entrar no curso. Hoje eu percebo que eu não tenho mais esse medo de não estar preparada para falar. E dá para conseguir conversar muito mais que 10 minutos, né? And so I started with that. In pharmacy, you can do a lot of things. So, and now I don't know yet what I wanted to do. It's a lot of options, but I'm trying to discover. You know, it's hard. I like hospital, and I like to study about cosmetics. Antes de eu entrar no curso Caminho da Fluência, o meu inglês ele era muito precário, eu não tinha noção nem das estruturas mais básicas, de construções de frases simples, não sabia nem representar a falabilidade. Realmente era um inglês muito ruim, então eu não tinha quase nenhuma preparação para ter uma conversa, ou mesmo para entender o nativo. Oh, okay. Have any plans for college? Yes, I am trying to decide the course I want to major. The next year I am intending to apply for a college. So, but I haven't decided the course I want to major yet. Eu era completamente iniciante. Eu entrei realmente do zero. Eu não imaginava. De verdade, assim, ter esse resultado só deve emocionar. I'm an accountant. I work in an office, like take care about hiring, firing, paperwork in general. Okay. Eu morei fora em 2017 e lá eu fui para aprender inglês, mas eu acabei que eu não aprendi o quanto eu queria. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, gente, eu fiquei lá 7 meses e eu não consigo falar, assim. O problema realmente era falar. Eu tinha uma trava em falar. I can imagine why, because I think south of Brazil and southeast, there are more opportunities of jobs and everything. So I think people need to learn English more than the other parts of Brazil. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu fui para a Disney e a minha experiência com a conversação foi zero, porque eu não conseguia comunicar. Yeah, I went to the US once when I was 15, but I didn't know how to speak in English, so it was hard for me. But now I think it would be easier.